Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Estamos começando aqui numa segunda-feira. Desejo a vocês muita produtividade, que vocês tenham uma semana de bastante trabalho, de responsabilidade no exercício da advocacia criminal e que conquistem muitos clientes, ok? Mas hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, deixa eu me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou advogada criminalista, eu atuo nessa área há 20 anos e, além disso, eu sou consultora jurídica de advogados iniciantes e ministro cursos voltados para a prática da advocacia criminal, sem contar com o conteúdo gratuito que eu venho divulgando nas páginas, né, da Vocação Jurídica, Manual da Advocacia Criminal, canal de YouTube, etc. Bom, tem pessoal chegando, bom dia a todos, desejo uma ótima semana para vocês. E hoje eu quero conversar sobre um assunto que é muito importante, né? Vamos falar um pouquinho sobre os prazos das prisões cautelares e os prazos dos inquéritos policiais. Bom, e se você já assistiu outras lives minhas, eu acredito que você já sabe como é que é a minha metodologia, né? Geralmente eu gosto de comentar sobre esses temas sempre embasada em casos práticos. E essa estratégia de casos do dia a dia, onde o seu cliente o procurou no escritório, eles têm dado muito resultado, principalmente nos cursos que eu ministro, e o Guia dos Juizados Especiais Criminais, que é um novo curso que vai se iniciar agora no dia 25 de janeiro. Mas vamos lá. Eu recebi a seguinte pergunta de um querido advogado iniciante. Ele disse que o cliente dele se apresentou voluntariamente na delegacia 3 dias após ter praticado um homicídio qualificado. O delegado chegou a prender esse cliente. O inquérito até agora não foi concluído e já haviam se passado 35 dias de prisão. Esse colega advogado, né, que deixou essa dúvida lá no grupo do WhatsApp, ele disse o seguinte, que ainda não há decreto de prisão preventiva. E ele pergunta em seguida, o que fazer? O que fazer nesses casos, né? Bom dia, doutora Samire, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, viu? Bom, o detalhe é que esse colega que fez a pergunta, lançou lá no grupo dos advogados iniciantes, é um grupo que eu tenho gratuitamente, né? Ele falou o seguinte, doutora, eu só soube desses fatos, eu só fui constituído como advogado após essa prisão do meu cliente. Então, o que eu faço? Gente, antes de definir qualquer estratégia defensiva, para você saber se prisão é ilegal, se não é, se vai pedir revogação, relaxamento, antes de qualquer coisa, vocês têm que ter em mente os fatos exatos, como ocorreram, né? Então você precisa saber exatamente tudo o que ocorreu, saber datas, locais, enfim. E para isso, principalmente, quais são os fatos que você tem que ter em mente, que você não pode deixar de saber. O tipo penal a que o seu cliente foi indiciado, qual é o artigo do Código Penal que ele foi indiciado? Depois, qual o título prisional que justifica o seu acautelamento? Ele está preso por quê? É uma prisão cautelar? Tá. Houve primeiro prisão em flagrante? Ou não? É prisão temporária? Ou não? É prisão preventiva? Então você precisa saber qual é o título prisional que está autorizando o acautelamento do seu cliente. O terceiro fato que você não pode esquecer: em que momento foi instaurado o inquérito policial? Qual é a data efetiva da instauração desse inquérito? Outro ponto: qual a data da decretação da prisão? E, finalmente, quais os fundamentos para a decretação dessa prisão? Todos esses elementos vocês têm que ter em mente. E para você ter esses elementos em mente, o que você precisa? Ir até a delegacia, aonde foi instaurado o inquérito policial, munido de uma petição,
lá nessa petição pedindo vistas desse inquérito, sob pena de crime de abuso de autoridade, e aí vocês podem usar como fundamento o artigo 7º, inciso 14, do Estatuto da OAB. Eu fiz uma live sobre isso na fanpage da Vocação Jurídica. Se você não assistiu, dá uma olhada nas lives anteriores e assiste, porque é bacana. Então, você primeiro vai ter acesso ao inquérito e saber exatamente o que aconteceu. Na verdade, esse advogado iniciante que colocou essa dúvida do que fazer com relação ao cliente, ele ainda não tinha muito conhecimento dos fatos. Então, definição de estratégia sem o conhecimento não vai dar certo, né? O risco de você errar é enorme. Ok, aí você já fez a petição e para a gente tratar desse assunto aqui, vamos considerar que o advogado que fez a pergunta, os fatos que ele ilustrou eram os fatos corretos. Ou seja, o cliente dele havia sido preso por homicídio qualificado, o cliente está preso há 35 dias, o IP, o inquérito policial, não foi concluído ainda e não há, até a presente data, prisão preventiva. Hoje, eu quero falar, então, dessas prisões, qual é a possível prisão, qual é o prazo dessa prisão e qual o resultado, o que esse advogado pode fazer em prol do cliente. Na segunda aula, né, na segunda live que eu vou fazer amanhã, eu vou falar do prazo do inquérito, para ficar mais fácil e não ficar muito extensa essa live, ok? Então, vamos lá. Vamos considerar que esse cliente ele se apresentou 3 dias após o homicídio, ele não foi perseguido logo após a consumação. Então, a primeira coisa que vocês têm que descartar é que não há prisão em flagrante. Né? Ele não se encontra em nenhuma daquelas situações de flagrância delitiva, lá do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, você vai olhar lá os incisos. Se não se encaixar, você já afasta o flagrante delito. Tá? E aí, depois que você analisou isso, que não houve flagrância delitiva, você vai passar a examinar a questão da prisão temporária, porque se não há prisão preventiva, provavelmente o delegado representou pela decretação da prisão temporária. E aí você vai lembrar que essa prisão temporária ela está regulada na Lei 7.960 de 89. Essa prisão temporária, pessoal, ela geralmente é decretada antes da preventiva. Porque para o delegado representar pela preventiva e o juiz deferir, porque quem decreta a prisão, vocês sabem que é o Poder Judiciário. Para que o Poder Judiciário possa decretar uma prisão preventiva, ele precisa daqueles requisitos, fumus comissi delicti, periculum libertatis, ou seja, tem um respaldo maior, os argumentos, elementos de prova são mais contundentes do que o da prisão temporária. Então, é só olhar lá o artigo 312 e 313 do CPP, que eu também já fiz live sobre isso, depois verifica aqui. Ok, então quando que cabe a prisão temporária? Você vai olhar lá no artigo 1º da Lei 7.960 e você vai achar os casos de decretação da prisão temporária. E existem vários. O que eu acho que se encaixa com o cliente do colega, que eu acabei de colocar a dúvida aqui, é o seguinte, é o inciso 3, olha lá. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio doloso, e aí entende homicídio doloso simples ou qualificado. Então, quando houve a prática de um homicídio qualificado, o cliente se dirige à delegacia, ele confessa os fatos, confere elementos que possam ser contundentes para essa autoria. O delegado, com base nisso, pede, né, representa pela decretação da prisão temporária, com base nesse inciso 3, a linha A da Lei 7.960. Então, ao meu ver, a fundamentação da prisão temporária foi essa, ok? E aí, vamos imaginar o seguinte: homicídio qualificado, né? Já disse que o fundamento, artigo 1º, inciso 3. E o prazo? Quanto tempo o cliente desse meu colega advogado
pode ficar preso temporariamente. Tudo depende da natureza do crime. Se a gente estiver falando de um crime que é comum, ou seja, não é hediondo, qual é o prazo dessa prisão temporária? É de 5 dias, prorrogado por mais 5, se tiver um fundamento relevante para essa prorrogação. Então, é o artigo 2º da Lei de Prisão Temporária, 7.960, que fala desse prazo. E aí, se esse prazo for cumprido, né, e o indiciado continuar preso e não tiver sido posteriormente decretada uma prisão preventiva, essa prisão é ilegal. Agora, se a gente está falando de um homicídio qualificado, a gente sabe que o homicídio qualificado é um crime hediondo. E sendo crime hediondo, o prazo da prisão temporária muda. De 5 dias prorrogado por mais 5, passa a ser de 30 dias prorrogados por mais 30. E isso vocês vão encontrar aonde, pessoal? No artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90. Então, vamos voltar àquela situação. Cliente praticou homicídio qualificado, prazo de 5 dias da prisão temporária. Prisão, 35 dias, aliás, né? Prazo de 35 dias da prisão temporária. Sendo um crime hediondo, o prazo é de 30, prorrogado por mais 30. Então, essa prisão, ela é ilegal? Depende. Se, após encerrado o prazo de 30 dias, foi pedida uma prorrogação desse prazo por mais 30 e o juiz deferiu, está dentro do prazo. Então, não há que se falar em legalidade da prisão e nem relaxamento. Agora, se passaram os 30 dias e não houve pedido de prorrogação, ou esse pedido não foi deferido pelo juiz, a prisão é ilegal. E aí, o que o advogado vai fazer? Vai pedir o relaxamento dessa prisão ao juiz que decretou a prisão temporária e, se esse juiz não conceder, ele vai fazer o quê? Ele vai impetrar um habeas corpus para o Tribunal de Justiça. Entendeu? Então, é muito importante vocês entenderem todos esses fatos e argumentos. Vejam sempre cada caso em concreto, né? O tipo penal, a data da prisão, qual é a prisão. E aí, depois que você tiver essas informações, confronta com os prazos previstos na lei, nas leis, e aí você chega à conclusão se você vai pedir a revogação da prisão, que nasce quando a prisão é legal, mas que não estão presentes os requisitos que autorizam aquela prisão, ou você vai pedir o relaxamento dessa prisão. Sempre que há um excesso de prazo, por exemplo, a prisão é ilegal. Ok, pessoal? Bom, essa era a live de hoje. Amanhã eu vou dar continuidade a esse caso e vou falar do prazo da conclusão do inquérito policial envolvendo esse cliente do advogado que colocou lá a dúvida no grupo do WhatsApp. E se você quiser obter maiores informações sobre cursos que eu ministro na prática da advocacia criminal, entre em contato aqui no grupo do WhatsApp, tá? Tem um número na parte descritiva desse vídeo. Lá você vai poder entrar em contato comigo e tirar todas as suas dúvidas, ou quem sabe participar do grupo de advogados iniciantes que eu tenho no WhatsApp gratuitamente. Lembrando que dia 25 de janeiro é o início da aula do curso dos Juizados Especiais Criminais. E será um imenso prazer contar com a sua presença. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Dúvidas e comentários podem deixar aqui. E mais uma vez, uma excelente semana de muita paz, de muita produtividade. Viu? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.